noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite em que nós nos reunimos aqui, reunimos os nossos corações. E hoje a gente está muito feliz, né? Além de ver todos os amigos e a casa bastante cheia, né? A gente tem a alegria de receber o nosso querido Isaías Claro hoje. Antes de convidá-lo aqui para o estudo da noite, eu vou fazer uma leitura do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca, o item 33. O mundo nos oferece muitos caminhos e atalhos perigosos, porque são vias onde a felicidade se insinua no começo, mas não se apresenta no fim da jornada. São caminhos fáceis, pois basta a satisfação do nosso orgulho e egoísmo em detrimento da felicidade dos outros. Mas a facilidade de caminhar nessa estrada se contrasta com o sofrimento que nos causará ao longo do percurso. O guia Jesus, no entanto, nos fala da estrada do amor que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, pois muitas vezes o amor implica renúncias e sacrifícios, atitudes que hoje estão fora de moda, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, mesmo que este preço seja a desgraça do próximo. Essa estrada pede que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança, que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o caminho onde ninguém é feliz sozinho, pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao nosso lado. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso Isaías. Isaías Claro, fundador da Comunidade Espírita Joana de Ângeles, em Oswaldo Cruz, São Paulo. Orador e escritor espírita, participante de seminários e congressos. Ele tem vários livros escritos. Aqui a gente tem a nossa biblioteca, os livros ali embaixo. Depois ele também trouxe alguns livros ali, foi colocado ali atrás. Depois quem se interessar, tá? Dá uma paradinha ali para olhar os livros, que a gente sabe que tudo que vem do Isaías é tudo maravilhoso, né? Então eu tenho certeza que a palestra, o estudo da noite de hoje vai ser assim memorável para os nossos corações, uma vez que, para quem já conhece Isaías, sabe da habilidade dele, né, da amorosidade dele em falar do nosso Mestre Jesus. Então, que ele seja assim muito inspirado na noite de hoje, que ele possa trazer essa mensagem do Cristo, que eu tenho certeza vai tocar os nossos corações. Muito obrigada a todos, uma boa palestra para todos nós. Isaías. Queridas irmãs, queridos irmãos, uma bênção intraduzível verbalmente, esta possibilidade de aqui estar. Agradeço a Deus, a Jesus, à espiritualidade, à direção desta casa, aos trabalhadores e a todos, incluindo-se os internautas que posteriormente hão de acessar-nos. Nosso tema: menos queixa, mais gratidão. Como todos os temas, este também um tema vastíssimo, inesgotável,
nesta hora, alguns retalhos, alguns fragmentos de reflexões, na esperança de que estes fragmentos nos ajudem. De maneira despretensiosa, digamos que queixar-se é lamentar, é reclamar, é manifestar desgosto, desprazer, descontentamento, insatisfação com isso ou com aquilo, com esta ou aquela pessoa ou situação. Gratidão é a expressão do nosso reconhecimento, a percepção de que estamos, em que pese as circunstâncias, sendo agraciados, beneficiados, abençoados. Percebamos, queridos, que lamentar ou agradecer é uma questão de escolha. Falamos tanto em livre-arbítrio como sendo um dos princípios básicos da doutrina espírita, pois nesta noite vamos conectar também o tema livre-arbítrio com o tema menos queixas e mais gratidão. Reclama quem quer, reclama quem escolhe reclamar. Não há nada, ninguém que nos obrigue a lamentar como a vida é, como ela se manifesta. Toda vez que eu ou nós exteriorizarmos insatisfação, isto corre por nossa conta. E nem sempre a nossa lamentação terá justificativa, explicação plausível. E mesmo quando exista uma explicação razoável para a nossa queixa, ela não é obrigatória. Continuamos livres para silenciar as queixas e expressar reconhecimento, gratidão. Somos livres. Existe a queixa eventual, esporádica, aquela queixa que se dá de vez em quando, dada a nossa condição emocional, espiritual, evolutiva. É compreensível que, não estando sempre bem, demonstremos alguma insatisfação. É humano, é aceitável, não é um traço do nosso caráter. Ainda esta queixa eventual, é dela que estamos falando, não apresenta características de enfermidade moral, espiritual.
Mas quando a queixa é persistente, se repete, haja o que houver, aconteça o que acontecer, estamos sempre insatisfeitos, queixosos, isto já se torna um traço, uma característica do nosso modo de ser. E é um modo de ser enfermiço. Ficamos doentes da doença queixa, porque agora ela cronificou, se torna um vício. Se está calor, queixamos-nos. Se está frio, queixamos-nos. Se não chove, queixamos-nos. Se chove, queixamos-nos. Se não venta, queixamos-nos. Se venta, queixamos-nos. Um traço do nosso caráter. Nós vamos conversar sobre isso. E para que vocês não se queixem muito da minha palestra, vou falar pouco. Então, espero que você, pelo menos, saia agradecendo a mim pelo pouco que eu vou falar. Mas eu não disse o tanto. Então, calma. Bem, amores, é sobre isso. É sobre isso. Por que nos queixamos? Estamos falando agora no plural. Por que nos queixamos? Sem que você se queixe do fato de eu estar construindo o pensamento no plural. Por que nos queixamos? Dentre outras causas e fatores, queixamos-nos porque somos, regra geral, evidentemente, somos orgulhosos. Temos um amor exacerbado por nós mesmos. Ou queixamos-nos de maneira crônica em razão do egoísmo. Queremos o bem excessivamente para nós, com exclusão das demais criaturas. Queixamos-nos porque estabelecemos um padrão que supomos ser o padrão ideal para a nossa felicidade. Dizemos com frequência: serei feliz quando, ou serei feliz se, parágrafo, e começamos a pontuar as condições que elegemos como sendo as ideais para a nossa felicidade. Ocorre que muito raramente todas as circunstâncias se conjugam simultaneamente. Raramente elas se reúnem a um só tempo para que eu me sinta atendido plenamente. E quando estas circunstâncias se reúnem coincidentemente ao mesmo tempo, isto não se dá por muito tempo. A qualquer momento ocorrerá uma mudança. Queridos, no universo, somente duas coisas. A palavra coisas é inadequada, mas depois a gente encontra uma substitutiva.
Só duas coisas não mudam: Deus, que não é coisa, é um ser, e a lei de mudança. A lei de mudança e Deus não mudam. No universo, tudo muda. Já não estamos agora falando de Deus. No universo, nada é para sempre. Muda continuamente. E muito raramente reuniremos todos os fatores, circunstâncias, causas que julgamos os ideais para a nossa felicidade. Não é possível felicidade duradoura construída sobre fatores passageiros. O que é passageiro, efêmero, transitório, não garante felicidade eterna, tranquilidade eterna, segurança eterna. E aí está a nossa ilusão, a nossa fantasia. Exemplos das nossas vidas. Alguém poderá dizer: sou feliz porque sou jovem. Mas é ser jovem por uns 15, 20 anos, ser tanto, porque deixamos a adolescência e daí a pouco chega a maturidade, já não somos mais jovens. Sou feliz, dirá outrem, porque estou gozando de equilíbrio orgânico, tenho aquilo a que se dá o nome de saúde. Mas a qualquer momento, basta um resfriado, uma gripe, qualquer coisa, um covidzinho, já fiquei íntimo da covid. Depois de 2 experiências, a gente já aprende a fazer dela uma inimiga fraterna, pelo menos, né? Então a gente se detesta fraternalmente, já é alguma coisa. É uma técnica para a gente se queixar mais e dormir melhor com a inimiga, porque nem sempre dá para evitar tudo. E aí entra, com a permissão de todos, o brocardo católico. Já que está no inferno, abraça o capeta. Não é isso? As coisas não estão como gostaríamos, mas é o que tem para hoje. É o nosso melhor. Então nós nos queixamos porque queremos controlar Deus. Queremos controlar Jesus. Queremos controlar a espiritualidade. Queremos controlar tudo e todos. Queremos que tudo e todos sejam exatamente como desejamos, padronizamos. E o desejo, queridos, está na raiz da nossa infelicidade. Quanto mais desejamos, mais ficamos expostos à infelicidade. Porque a probabilidade de se ter muitos desejos satisfeitos por todo sempre é raro. E o desejo não satisfeito, ou satisfeito por um tempo que consideramos pouco demais, gera a frustração, o desencanto, a decepção. E nos queixamos, lamentamos. Precisamos, dentre tantas atitudes positivas, necessárias para nos queixarmos menos, vejam, nos queixarmos menos. Às vezes, eu me surpreendo com alguma queixazinha também.
Uma das técnicas é essa. Precisamos fazer as pazes com as nossas imperfeições. Estude-se a partir da questão 893 do Livro dos Espíritos, que trata do tema da perfeição moral. Ali encontramos material para estudarmos os nossos defeitos, vícios e imperfeições morais. Façamos as pazes com as nossas imperfeições. Não somos perfeitos. Façamos as pazes com as imperfeições das demais criaturas. As outras pessoas, como nós outros, não são perfeitas. Nem sempre as pessoas vão corresponder às nossas expectativas, como nem sempre eu vou corresponder às expectativas delas. E que bom que somos todos defeituosos, viciosos, imperfeitos, ainda mais sendo espírita, porque a ideia de conviver com um espírita perfeito seria terrível, porque espírita perfeito seria insuportável. Pensa bem, um espírita que acerta sempre, o tempo todo, nunca erra, e só eu erro. Ele vai ficar insuportável, eu não vou conseguir conviver com o espírita santo, porque as minhas deficiências, pelo contraste com a santidade dele, vão ficar evidentes. Eu que já era defeituoso, agora na presença de um santo espírita, os defeitos vão se destacar muito. Então eu me sinto melhor convivendo com espíritas imperfeitos, porque as imperfeições se confundem. Aí eu posso até pensar que a imperfeição é dele, porque é tão parecida com a minha, e ficamos bem, embora não estejamos assim tão bem. Um pouco de jogo de palavras, um pouco de jocosidade, mas filosofia permeando isto tudo. Depois de 1 hora de queixa, o que nós mudamos em nós? O que mudamos nos outros? O que mudamos na vida? Na verdade, complicamos, pioramos, porque na queixa eu digo o que não devo dizer. Nosso Chico afirmava: há momentos que eu me vejo impossibilitado de dizer o que penso, e percebo que me vejo impossibilitado de dizer o que penso, justamente nas horas que eu não devo mesmo dizer o que eu estou pensando. Não é para dizer. Então, na queixa, a probabilidade de complicar é maior, porque ferimos, magoamos, entristecemos as pessoas, não correspondemos à expectativa dela. Nós que poderíamos ser instrumento da alegria, recordando a oração atribuída a Francisco, nós que poderíamos ser instrumento do amor, estaremos gerando ódio. Nós que poderíamos ser instrumentos do perdão, estaremos levando mágoa, ressentimento, hostilidade reprimida. E depois de uma queixa, nós teremos que fazer o que deve ser feito, porque ninguém nos substituirá no dever que é nosso.
Bem, vamos fazer um exercício, no caso vosso, silencioso, e eu preciso verbalizar. Vamos nos livrar de tudo e de todos que nos decepcionam, que nos frustram. Vamos mentalmente, vocês, fazer esse exercício. A queixa é em relação ao cônjuge. Então imagine-se sem ele. Amanhã procure um advogado, providencie o divórcio e diga: para mim já deu. Então eu vou me desfazer, eu, tu, ele, nós, vós, estamos falando genericamente. Então corremos o risco de nos desfazermos do cônjuge, dos filhos, do genro, da nora, dos netos, do trabalho, da casa, do corpo, da cidade. Meu Deus, né? Poço de Caldas virou um inferno. Ué, mude, saia de Poços, mude para Oswaldo Cruz, onde eu resido, pertinho de Campo Grande. Estou lá, mais perto de Campo Grande do que de São Paulo, uma cidade pequena, cidade de primeira, você engata segunda, você sai. Olha que inferno que é Oswaldo Cruz, não tem shopping, não tem McDonald's, olha eu fazendo propaganda aí, não tem. Então vamos mudar de cidade. O Brasil, mude. Onde fica bem? Na Alemanha? Vai, mude para a Alemanha. Só que tem um detalhe, lá você não vai poder falar de Jesus. Tudo bem para você? Sem problema? Nós temos um companheiro espírita, canta muito bem, e ele tem uma filha que mora na Alemanha, ambos espíritas. E o pai falou: filha, vou te visitar aí na Alemanha e gostaria de ir no centro espírita com você e cantar. E ela falou: pai, você está louco? Cantar música espírita aqui na Alemanha? Você pirou, pai, você não tem noção. Então onde fica bem? China? Aprenda mandarim, muda para a China. Mas se você falar em Jesus, você e sua família vão presos. Tudo bem? Então, nós temos um outro companheiro. Olha, eu me queixando do companheiro. Não estou me queixando, estou compartilhando. Ele trabalha no Brasil, é brasileiro, mora aqui, ganha muito bem para os padrões brasileiros, tem um cargo diferenciado, salário diferenciado, passa todas as férias alternando, ora na Europa, ora nos Estados Unidos, e tudo que ele ganha no Brasil, gasta lá fora. E volta dizendo: a Europa sim é que é lugar para se viver. Sim, gastando o dinheiro que ganha no Brasil. Ingratidão, egoísmo, orgulho. Bem, como os meus argumentos acabaram, eu vou trazer para vocês livro Nosso Lar. Se você já leu, releia. Se já releu, trileia. Se já trileu, quadrileia. Pentaleia, sextileia, septileia. Continue. Se não leu, leia.
Eu vou trazer aqui o capítulo 6, precioso aviso. Em palestras assim, não é meu hábito ler, mas hoje eu vou me permitir isso, esperando que você não se queixe. André Luiz, médico na terra, cometeu muitos excessos e desencarnou muito doente, muito perturbado. Segundo ele relata, permaneceu 8 anos em regiões escuras, conflituosas, infeliz, até ser resgatado. Resgatado, foi levado para a colônia espiritual, Nosso Lar, que dá nome ao livro, e levado para o Ministério da Regeneração, dando início ao seu tratamento. Dias depois de ter iniciado o seu tratamento, Clarencio, que era ministro em Nosso Lar, vai visitá-lo no quarto de hospital. E André Luiz é abordado por Clarencio de maneira carinhosa, e André Luiz, antecipando, em uma página, apresenta mais de 30 queixas. Por isso que eu quero ler. No dia imediato, agora lendo, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador, que era Lísias, com quem ele faria amizade. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Na terra é assim, a gente pergunta: e aí, como é que você vai? A gente quase que se arrepende de perguntar, porque o outro começa a desfiar um rosário de queixas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado, obedecendo ao velho vício da queixa. Ele não diz, dizemos nós. Comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente a meu lado. Clarencio sentou para ouvir o que vinha. E ele diz: não posso negar que esteja melhor. Entretanto, agora eu vou pontuar só 10 queixas, por falta de mão. Sofro intensamente. Minhas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia do coração, nada estava bom. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis.
Clarêncio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Fechei a mão, mas eu estava no número 6. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. 6, né? Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Calma que as queixas estão só começando. Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E os filhinhos, as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção de tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo, em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga, quase como a nossa, né? Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Viram? Chegado a essa altura, o vendaval, tempestade da queixa, me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarêncio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Você não foi contando, mas são mais de 30 itens de queixa. E pedagogicamente, medicamente, Clarêncio vai oferecer a André Luiz um número ainda maior de motivos para que ele se queixe menos e agradeça mais, aproveitando melhor as oportunidades que a vida nos concede. Deseja de fato a cura espiritual?
E Clarencio lhe dirá então: e com esta leitura do texto de Clarencio, atribuído a Clarencio, a gente quase vai terminando as reflexões da noite. Clarencio diz para ele, são mais de 30 recomendações positivas, pontuarei 10 também. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. E calar as contrariedades, fazer o máximo de silêncio possível. E Clarencio diz para ele: nem comente a própria dor. Não comente a própria dor. Trazendo para nós, queremos comentar? Sim. Mas o façamos de maneira econômica, o necessário para que o outro saiba de que alguma coisa não está bem conosco. Só isso. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos. Viram? É indispensável criar pensamentos novos. Queixamos em razão dos pensamentos velhos e viciosos. Se desenvolvermos novos pensamentos, pensamentos de louvor, de gratidão, de reconhecimento, mudamos o pensamento, muda o olhar. Muda o olhar. Precisamos disciplinar os lábios. Disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Quanto mais Deus na mente, no coração, na vida, menos queixa, mais gratidão. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos quando há luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Queixar-se do passado é permanecer nele, é fixar-se nele, é começar a sofrer de monoideia, de ideia pobre, de ideia única. A gente só pensa naquilo que nos está incomodando. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa. Viram? Quando Clarencio lhe pergunta, então, como vai? Melhorzinho?
ele perdeu a oportunidade de dizer: ministro Clarencio, eu vou muito melhor. Até ontem eu estava nas sombras, agora estou aqui. Agora estou com você, tenho companhia, tratamento médico, estou num leito alvo, bem cuidado, higienizado. Já participei da prece ontem à noite. Quantas bênçãos! Estou infinitamente melhor e vou melhorar mais. Faltava-lhe gratidão, um olhar para perceber, valorizar e destacar as bênçãos. Mas escolheu manter-se fixado no passado, no negativo, fazendo-se de vítima. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, Clarencio está dizendo: escuta, você não está olhando as bênçãos? Atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. E Clarencio vai prosseguir. O texto é relativamente longo e eu não quero cansá-los, mas para ler em casa haverá tempo. Então Clarencio se estende e André Luiz vai terminar o capítulo dizendo: fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? E André Luiz termina em 2 curtos parágrafos: contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Quando, pois, nós compreendemos a vontade divina, tudo vai melhor. Percebemos o lado melhor da situação. E mesmo quando as coisas não estão como gostaríamos que estivesse, em nossa inexperiência evolutiva, nós agradecemos. Para terminar, a história daquele pai. O filhinho, 5 para 6 aninhos, caiu gravemente enfermo. Pela programação reencarnatória, o filhinho ia desencarnar naquele período. O pai, um trabalhador espírita, com uma larga folha de serviços, no bem, tanto orou, pedindo a espiritualidade que não permitisse o desencarne do menino, que embora houvesse a programação adrede preparada antes do mergulho daquele espírito, como filho daquele companheiro, a espiritualidade se viu levada a atender às súplicas daquele pai,
ciente a espiritualidade dos riscos que envolviam a permanência daquele espírito naquele corpo enfermo. E a espiritualidade cedeu aos clamores do Pai, porque o Pai não estava percebendo a vontade divina atuando naquele momento. E a espiritualidade socorreu e deu uma moratória para aquele espírito. Quando aquele espírito aproximou-se dos 20 anos, cometeu suicídio. De novo, porque era um suicida que retornava para uma experiência curta, a fim de fazer uma asepsia perispiritual, de começar o processo de crescimento e libertação. Então nós perguntamos, não teria sido melhor aquele garoto voltar para a pátria espiritual aos 5 aninhos? E reestruturar-se e preparar-se para voltar, fortalecido, sem tantos riscos? A vontade divina. Outra história curta. O rapaz, com 18 para 20 anos, começou a envolver-se com drogas e foi assassinado. Como traficante, ele começou a se envolver com o tráfico e logo foi assassinado. A mãe, aflita, procurou por um médium, psicógrafo, e o espírito acudiu o apelo da mãe e veio. E na carta ele diz para a mãe: felizmente fui assassinado no início do meu comprometimento com o tráfico. Fui poupado, mamãe, porque se eu permaneço na terra por largos anos, comprometendo-me gravemente, seria muito mais difícil depois organizar uma outra agenda para a minha libertação. Sendo assassinado precocemente, eu não tive tempo para grandes comprometimentos. Estou me refazendo, vou me reerguer e oportunamente volto com novas predisposições espirituais. Mesmo quando não compreendermos qual a excelente e boa vontade de Deus, agradeçamos, porque Deus, sábio, perfeito, justo, bom, misericordioso, previdente, providente, sabe a saciedade o que é melhor para nós. Não em termos de permanência na terra, na transitoriedade da vida carnal, porque Deus não nos quer felizes por um dia, por uma noite, numa festa. Deus nos quer felizes espiritualmente, uma felicidade lastreada na virtude, no bem, uma felicidade duradoura que transcenda o ramerrão das lutas existenciais. Que o Senhor sempre a todos nos abençoe. Gratidão. Agradeço pela palestra. Não se
se queixe. Ou se queixe só um pouquinho, né? Tem coisa aqui. Vamos então, nesses instantes finais, expressar nossa gratidão pelo nosso irmão que compartilhou seus conhecimentos com nós. Expressar nossa gratidão a todos aqueles espíritos que arquitetaram, que trabalharam e que sustentam as nossas reuniões, trazendo aos nossos corações o conhecimento necessário para a nossa transformação, trazendo ao nosso corpo as energias salutares que recebemos da espiritualidade nesse momento, chegando a cada célula, a cada órgão, ao nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa mente, nos reerguendo, nos fortalecendo, nos preparando para as lutas que enfrentaremos com gratidão, com amor, com resignação. Agradecemos a Ti, Senhor, a nosso Mestre Jesus, por estarmos aqui hoje, na Sua presença, por termos a oportunidade hoje, Senhor, de compartilharmos com todos esses irmãos esse momento, certos de que somos centelhas divinas, certos de que temos muito a aprender, a ajudar e a compartilhar com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, fazendo o nosso melhor, estendendo os nossos braços, os nossos corações, o amor que já conquistamos até aqui, as nossas energias, estendendo o nosso auxílio, como forma de gratidão a todo o auxílio que recebemos da espiritualidade superior. Com gratidão por todas essas energias que recebemos nesse momento. Por gratidão, Senhor, dessa bendita reencarnação, oportunidade de transformação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos até aqui, que vamos receber daqui para frente. Mesmo que algumas vezes a nossa ótica seja fraca e curta para observar os desígnios de Deus, somos gratos a Ti, Senhor. Encerramos essa noite pequeno silêncio, remetendo ao nosso coração todo esse amor emanado nessa casa. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos uma ótima semana que se inicia hoje. Que possamos observar sob um novo prisma os desígnios de Deus. Que possamos observar a oportunidade em tudo que nos ocorre, a cada instante, a cada situação, a cada contato fraterno. Muito obrigado a Ti, Senhor. E que seja uma semana de muita luz a todos.